Bem, pessoal, falando aqui para você a ligação de alimentação da placa, tá? Aqui nós estamos com um chicote, tá? Chicote de evaporador, o cabo de alimentação, tá? Embaixo tem um pino macho nele. Então aqui nós temos um fio terra, não vamos ligar aqui, no caso. Temos o fio marrom que simboliza a fase e o fio azul neutro. Como eu já expliquei para você anteriormente, o neutro vai lá em cima, na letra N. E aqui onde é que estava escrito L de linha, coloquei o fio marrom. Então até aí tranquilo para você. Desta maneira a gente alimenta a nossa placa, tá? Então tem que ter uma saída, né, de borneira para o compressor. No caso aqui a gente está com a borneira, tá? Para você ligar isso aqui, você vai acompanhar a borneira do seu ar-condicionado, mas esse fio vermelho aqui, ó, que está ligado aqui direto no 1, ele na verdade vai ser o retorno para o meu compressor, tá? Então esse fio vermelho vai ser o retorno para o compressor. E aonde eu vou ligar ele na placa universal? No comp aqui, como você viu ao lado do relé que a gente mostrou anteriormente. Então, dessa maneira a gente já tem retorno para o compressor ligando esse fio vermelho aqui, no caso, que é o fio da borneira, tá? Não tem erro aí para você, tá bom? Então isso aí você vai acompanhar aqui de acordo com a fiação do seu ar-condicionado, tá? Então, tá tudo tranquilo até aí, eu creio, tá? Não tem erro. Próximo passo agora, tá? A gente já colocou aqui o cabo de alimentação, mas a gente precisa do quê? Que funcione o motor ventilador da nossa evaporadora, não é isso? Precisamos, tá? Então, para que funcione o motor ventilador da evaporadora, há uma necessidade de nós ligarmos um componente aí que não vem nesta placa universal, que não vem na plaquinha aqui, ó. Esse componente ele não vem na plaquinha universal, que é o capacitor, tá? Todo motor ventilador para funcionar, ele precisa de um capacitorzinho. Na placa antiga, nós temos o capacitor. Esse aqui, ó, não sei se dá para você ver aí, deixa eu virar aqui, para ver se não é por aqui mesmo, tá? Ele é um capacitor, não sei se você consegue ver aí, mas ele é de 1,5, tá? O F, que significa microfarad, tá? Ele é um capacitorzinho, ó, de 1,5, tá marcando aqui. Então é ele que vai fazer com que o nosso motor ventilador da turbina ele parta. Como ele não vem nessa placa aqui, nós temos duas opções. Uma é você ter um capacitor já aí na sua mala de ferramenta para poder ligar junto a essa placa, como nós vamos te ensinar. E a outra opção, se você trabalhar, né, mesmo que você não seja um eletrônico, mas se você tiver um ferro de solda e saber de soldar, você pode estar tirando o capacitor da placa com defeito, tá? Se ele tiver em perfeitas condições, você vai ter que medir com um capacímetro, tá? Mas muito provavelmente ele pode ser que esteja bom, certo? E fazer a ligação dele. Só que tem um esquema, uma manha de como fazer a ligação correta do capacitor, tá? Então isso a gente vai ensinar para você aqui de brinde nessa aula, como que você faz a ligação desse capacitor para estar colocando realmente para funcionar e não fazendo nenhuma ligação errada. Então, a gente pode usar um multímetro, tá? Através de regrinha que nós temos aqui, certo? O multiteste, para saber aonde vai os dois fios aqui que vão para o capacitor e um desses fios aqui que nós vamos ligar direto na fase da nossa placa eletrônica, tá? Da nossa placa universal. Então isso a gente tem que descobrir através de testes no multímetro e eu vou mostrar isso para você. Bem, para a gente descobrir aqui onde nós iremos fazer a ligação no capacitor do motor ventilador, tá? No capacitor do motor ventilador aqui da evaporadora, né? Esses três fios são os fios principais, tá? Os três fios que saem do motor ventilador. E como fazer, tá? Você vai, em que escala que a gente vai colocar? Vou colocar aqui na escala de continuidade, que é a escala de diodo, tá? A escala de diodo, o símbolo do diodo aqui, tá? É a escala de continuidade, tá? Vamos pegar as pontas de provas aqui, triscar uma na outra para ver se está tudo correto dando continuidade. Deu continuidade, maravilha, tá? Então, Leandro, qual que é a regra, tá? A regra é o seguinte, nós vamos medir pegar as resistências ômicas dos três fios, tá? Que sai lá do meu motor ventilador da evaporadora. Os dois fios ao qual bater aqui a resistência ômica maior é o que eu vou ligar direto no meu capacitor. O fio que bater a resistência ômica, né? É lógico, se deu 2 maior, a resistência ômica maior encontrada aqui vai ser os dois fios
que vão ser ligados no meu capacitor, o que sobra é ligado na fase, tá, da minha placa, só que tem um local lá onde a gente vai mostrar para você aonde deve ser ligado corretamente. Então é por isso que você precisa prestar atenção. Então sempre eu pego um por base. Qual que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o fio branco primeiro por base. Então eu coloquei a ponta de prova, não importa a polaridade, no branco, e agora eu vou medir branco com o preto que está no meio. Branco com preto, você vai anotando o valor das resistências, tá? Branco com preto está dando a resistência de 238 ohms, tá? Dá para você ver lá no multiteste. Branco com vermelho, 590 ohms, e agora só resta preto com vermelho. Preto com vermelho, 355 ohms. Então, qual que é a resistência maior que nós encontramos? Foi o branco com vermelho. Branco com vermelho. Quanto que deu? Opa, 590. Então, eu sei que o branco e o vermelho aqui, ó, branco e vermelho, vai direto no meu capacitor, e o fio preto, ele vai, por sua vez, na minha fase, certo? Então, esta é a primeira regra. Tem uma outra regrinha também que nós vamos fazer, é por isso que você vai anotar aí agora todas as resistências que deu aí, tá? Anote aí, a primeira, a segunda e a terceira. Então, as maiores foi o branco com o vermelho, eu sei que é capacitor, o fio preto, vou ligar direto na fase da minha placa lá, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, tá? Nós vamos fazer essa ligação ali na placa, só que tem uma outra regrinha aqui a ser colhida, tá? Para que nós possamos ligar corretamente no capacitor a alimentação do neutro lá no capacitor, para que minha turbina não rode ao contrário, tá bom? Então, isso a gente também vai te ensinar. Bem, pessoal, e uma outra forma simples para você descobrir quem é capacitor aqui, qual os dois fios aqui que vai no capacitor e o que vai na fase, também você pode fazer uma inspeção visual na placa. Então aqui o azul é o capacitor, o azul, essa peça azul que está soldada aqui é o capacitor, e aqui embaixo saem as duas soldas dela. Como que eu descubro? Bem simples, né? Aqui está o fio branco, está soldado aqui, então veja que ele está em um lado do capacitor. Aqui na outra extremidade o fio vermelho está soldado aqui, ó, está interligado na trilha que liga do outro lado do capacitor. Então, da mesma forma, branco e vermelho, capacitor. O fio do meio, você vê que ele está descendo, passa direto e vai lá para outro componente aqui, pegando a fase, tá bom? Então, dessa maneira, até sem o capacitor, ou, aliás, sem o multímetro, você descobre. No entanto, para você descobrir aonde ligar o neutro do lado do capacitor para que ele possa rodar na rotação correta, ou você vai fazer a regrinha que eu vou te ensinar no multímetro, tá? Guardando aquelas 3 referências que nós fizemos, maior, média e mínima resistência ohmica que nós mostramos no multímetro, tá? Para a gente poder falar para você com mais precisão, a gente pode até medir novamente, tá? Ou você vai seguir a trilha aqui, aonde uma dessas duas extremidades aqui do fio branco ou vermelho está ligado direto com o neutro, tá? Mas se você tiver um instrumento de multímetro, é até mais fácil, é rápido de fazer também esse cálculozinho aí para saber, porque é uma regrinha de resistência ohmica bem tranquila aí, assim como a primeira, tá bom? Então, só recapitulando para você aqui, como que eu vou saber agora qual lado aqui eu vou ligar um fio neutro para que meu capacitor, aliás, meu motor ventilador rode na rotação correta, porque se eu inverter a fiação aqui de ligar o neutro em um dos fios aqui, igual eu vou te mostrar depois, vai rodar na rotação contrária. O que você tem que perceber, tá? Se você vê que o motor ventilador rodou ao contrário, caso você não faça essas medições, é só você inverter o lado do neutro. Então o neutro, ele vai ser ligado ou do lado do fio branco ou do lado do fio vermelho, porque o fio preto nós sabemos que é a fase. Então, eu sei que branco e vermelho aqui, ó, é a maior resistência, não é isso? Branco e vermelho está me dando 590 ohms. Eu sei que branco e preto está me dando branco e preto, vamos pegar melhor, 238, tá? Guarde isso. E preto e vermelho está me dando 355. Então, a menor resistência ohmica encontrada foi entre branco e preto, que me deu 200 e poucos ohms. Se branco e preto é a menor resistência e eu sei que o preto já é fase, então o neutro eu vou ligar junto com o branco, porque entre esses dois deu a menor resistência ohmica. Então, eu sei que a minha fase, o fio fase,
eu vou ligar do lado do fio branco, aliás, do neutro, meu neutro, eu vou ligar do lado do fio branco para que o meu motor ventilador rode na rotação correta. Então, mostrando aqui para você, tá? Eu adquiri aqui, ó, não desoldei aquele lá, mas a gente tinha um capacitor de 1,5 microfarad, tá? O mesmo capacitor que tinha na placa original. Então, como esse aqui estava facilitado já, eu preferi não desoldar o que estava lá. Só um detalhe aqui que eu quero falar para você em referência àquela regrinha que eu falei, que aonde desce a resistência ohmica menor, nós colocaríamos o neutro para funcionamento do motor ventilador. Então, o que acontece, tá? Infelizmente, nem sempre ela funciona 100%. Para a maioria dos ar-condicionados, dos motores ventiladores, vão funcionar. Mas, especificamente, eu tenho percebido que a Electrolux, para essa regrinha, ela não funciona. Então, o neutro sairia do branco e ia pegar aqui no fio branco, como você viu. No caso, eu liguei, ele rodou ao contrário. Aí eu só mudei para o fio vermelho e deu certo. Então, se você não quiser fazer essa regrinha, não tem problema. Você faz a ligação e coloca a mão na frente da turbina do ar. Se você vê que não está ventilando em direção à sua mão, é porque está rodando ao contrário, você só inverte o neutro para o outro fio. No caso, era no branco, de acordo com a regrinha que não funcionou nesse caso para esse motor ventilador, tá? Então, a partir disso, é melhor você fazer do jeito que eu estou falando para você. Coloque, tá? Se rodar ao contrário, mude o fio. Então, eu coloquei aqui, certo? Esse da cor de terra aqui, que é um verde e amarelo, tá, mas aqui que eu joguei um neutro, e eu peguei o neutro, ó, daqui, lá do fio azul, tá, aonde estava entrando no N lá em cima do neutro, que estava vindo direto do cabo de alimentação. Então, com isso, ficou ligado o meu capacitor. As outras ligações, tá o fio preto, né, para onde foi o fio preto aqui do motor ventilador. Aqui tá o fio preto, tá, deixa eu ver se eu melhoro aqui, para a gente mostrar melhor, tá, para você. Então, o fio preto, né, que aqui eram 3 do motor ventilador. Aqui nós temos high, med e low, né, como falei para você. Então, esse fio preto eu poderia jogar em qualquer um desses, mas eu joguei aqui no primeiro, certo? Daqui eu fiz um jumper, certo? Para o relé do med e um jumper para o relé do low. Então, velocidade máxima, média e mínima. No entanto, vai ficar apenas em uma rotação, em apenas uma velocidade, tá? Não tem como mais ter velocidade máxima e média e mínima, tá? Nesse sistema de placa universal, a não ser que fosse um piso-teto em que cada rotação aí teria, na verdade, um capacitor específico nos ar-condicionados piso-teto. Então, você conseguiria colocar as 3 velocidades, tá? Nesse caso aqui, como não é piso-teto, não tem como, certo? Dessa maneira. Então, tem até um pessoal aí, né, que acaba fazendo uma junção com capacitores, tá? Mas é uma adaptação, teria como fazer também, tá? Mas nesse caso a gente deixa, né, em uma rotação só. Então, por que nós fazemos esses jumpers aqui? Porque se eu não fizer o jumper, por exemplo, coloquei aqui na velocidade máxima e não jumpear com os demais relés, tá? Fizer ponte de jumper, vai acontecer que se o cliente ele mudar para a velocidade mínima ou média que seja, a turbina vai parar de funcionar, porque como ficou só em uma rotação, os outros relés não vão estar sendo alimentados com a fase. Então, como eles não estão sendo alimentados, então não vai funcionar. Então, para que funcione, você necessariamente precisa fazer o jumper, tá? Então, acho que ficou claro em relação a isso, tá? E também a ligação do capacitor. E agora só a ligação do swing, tá? O swing aqui, ó, eu coloquei aqui, deixa eu tirar aqui para você ver. Aqui nós temos 5 entradas e aqui deste lado nós temos 6 entradas. Como é que você vai fazer para funcionar o swing? Você vai colocar aqui sempre sobrando um dos pinos, tá? Deixando um pino sobrar. Se não der certo, você pode colocar, por exemplo, aqui eu vou deixar sobrando o pino que está lá no canto perto do relé. Geralmente nessas plaquinhas é ele que vai ficar faltando, que eu não vou conectar porque aqui tem 5 entradas. Mas se der errado, você deixa faltando de lá de cá e vai testando de um por um até dar certo. Se a entrada assim não estiver dando certo, você inverte ela também, até você achar a posição
e no controle você vai ver qual é o swing. Mas acredito que esse, ainda não fiz nem o teste, seja o que vai ficar sobrando é o pino que está do lado do relé. E aí a gente vai fazer a ligação agora da máquina para você acompanhar. Então, tudo certo aqui para fazermos a ligação da nossa unidade evaporadora, tá? Então aqui eu coloquei a plaquinha interface aqui, dá para você ver que ela está desligada, tá? Eu vou ligar ela, na verdade eu já liguei na tomada, quando você liga ela na tomada, ela já dá um primeiro bip, tá bom? Deu já um primeiro bip. E agora você pode notar que os LEDs estão desligados. Eu vou ligar aqui, ó, e você vai ver abrindo a aleta, tá? Então a gente vai ligar. Já ligou o LED. Já começou a ventilar aqui para mim, tá? Dá para você escutar a turbina, certo? Então aqui, ó, programação, tá? Eu vou agora colocar aqui no swing, tá? A gente vai colocar para swingar, que é esse botão aqui para você ver o funcionamento, ó. Não tá dando certo o swing. Por que que não tá dando? Porque provavelmente, como eu achei que ele estaria correto ali, sobrando um pino, não deu certo. Então, eu vou caçando a posição dele aqui, até para me falar para você qual a posição correta de swing aqui. Achei que era aquela e não tá dando certo aqui, tá? Pronto, voltando com o swing aqui, tá? O pino que ficou sobrando agora, eu deixei o lado de cá sobrando, tá? O pino do lado de cá, o primeiro é o que ficou sobrando. Agora sim o swing funcionou. Então é só você ir procurando aonde vai dar certo aí para você, tá? Apertei o botão do swing, ó. Parei, apertei, ele vai descer a aleta, tá? Apertei novamente, ó. Acho que você consegue ver a movimentação. Subindo, descendo. Apertei, parou, tá? Vou apertar novamente. E aí ele vai fazendo o swing, tá? Apertei, ele parou. Então, quando você regula manualmente também, é porque estava um pouco travado aqui também, ele não estava indo com força, tá? Mas já acertamos o swing. E na questão aqui de velocidade do ventilador, deixa eu ver aqui. Ó, já mudou outro relé. Não sei se você escutou o estralo, estou apertando aqui em fan para aumentar a velocidade e vai ficar na mesma, tá? Só que o ventilador não se desliga por causa dos jumpers que fizemos. Beleza? Bem, pessoal, eu já coloquei aqui a plaquinha aqui dentro, tá, da carenagem. Você pode jogar ela lá dentro e colocando primeiro o transformador, que você vai procurar a melhor maneira de agasalhar. Eu coloquei essa plaquinha aqui só provisoriamente para a gente ligar o ar-condicionado aqui, tá? Depois a gente vai colocar a carenagem e essa plaquinha interface, você pode colocar uma fita dupla face por baixo dela aí, colando ela a carenagem da parte da, né, para ficar visível aí para o seu cliente. Aí você vai da sua criatividade para fixá-la. Aqui eu já liguei na tomada, no entanto, né, o relé só vai mandar o comando para a unidade externa. Geralmente quando você desliga da tomada e vai ligar novamente, um disjuntor que vai dar na mesma coisa, às vezes demora 2, 3 minutinhos para o relé atracar e mandar o sinal lá para a nossa condensadora. No caso eu coloquei aqui em tensão alternada no nosso multímetro para você ver quando estiver liberando a tensão, tá? Tá na escala de 750 volts. Eu vou ligar agora aqui, ó. Liguei. Funcionou, né, a minha evaporadora, certo? Vou até abaixar aqui para ver se ele entra mais rápido. A gente vai ver se a gente abaixa aqui, ó. Vou colocar aqui no mínimo dele, vai até 16 graus, tá? Já liberou, tá? Você vê que quando eu abaixei aqui no controle, ele entra mais rápido. 220, 216 volts. Então isso significa que o serviço ficou perfeito. Funcionamento perfeito, placa universal instalada com sucesso, tá bom? Então não deixe de se inscrever no nosso canal para sempre estar pegando mais conteúdos aqui no canal, tá? E visite o nosso site, tá? Que vai estar o link na descrição para que você possa estar dando uma olhada no nosso curso aí, tá bom? Ar-condicionado convencional e inverter também, tudo em um único curso. Forte abraço, nos vemos na próxima aula.